até já pude ficar contente ali, porque esse último hino, tem coisa aqui no texto que tem a ver com esse último hino que nós cantamos, louvamos ao Senhor, então a gente fica feliz, né? Porque às vezes a palavra de Deus é rara em nossos corações, no sentido de estarmos plenamente convictos do que Deus quer falar, né? Particularmente eu digo isso ao meu respeito, né? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, não sei se os irmãos vão querer projetar aí ou não, estou com a NVI aqui também. Glória a Deus. Vamos ver então, os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias ou nas imagens, né? Diz assim, todos acharam, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos por essa palavra. Eu quero tentar dividir esse texto aqui em algumas partes, para poder mostrar primeiramente os propósitos de Pedro aqui, né? E também eu tenho aqui os propósitos para nós aqui, né? Vamos dizer assim. Nos dias aqui de Pedro, os principais objetivos de Pedro nessa carta é incentivar o amadurecimento espiritual da igreja, né? Portanto, também é importante para nós, né? Eu sei que para nós, né? Porque eu também me vejo necessitado de amadurecimento espiritual e de crescimento espiritual, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui. No caso, eu tenho aqui em mente duas coisas que são muito importantes para nós, que eu gostaria de separar nesse texto e dirigir a nós, né? Como cuidando que, não por necessidade, mas por uma precaução, né? Que essa palavra nos traz. Pedro citou aqui várias virtudes, né? Virtudes estas que não são conquistadas necessariamente ou recebidas por esforço próprio, mas há sim uma cooperação de cada um de nós com Deus para que essas coisas se tornem reais em nossas vidas, né? Embora Pedro, no contexto aqui, ele fala que Deus já nos deu, né, tudo de que necessitamos, né? Como o hino falou, né, que descobriu, né, que tudo que nós necessitamos está em Jesus, né? E é uma verdade isso, e esse texto também diz isso, né? Jesus, pelo seu divino poder, já nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, né? Ou seja, é como se Pedro estivesse falando assim: olha, já está à disposição de vocês, né? Um preço já foi pago,
Agora, basta o quê? Como ele fala aqui 2 vezes, empenhe-se. Então, ele está incentivando-nos a nós nos empenharmos em buscarmos essas coisas, em cultivarmos estas virtudes, né? Então, podemos dizer assim, estas virtudes já estão, estas e outras, né? Que aqui Pedro cita várias, mas não cita todas, né? Vale lembrar o fruto do Espírito Santo, né? Que é uma das coisas mais importantes para nós, para a nossa vida como cristão, para o nosso autêntico testemunho, né? De fé e de vida cristã. Sem o fruto do Espírito jamais nós conseguiremos, né? Refletir, né? A glória do Senhor e as suas riquezas espirituais, né? Então Pedro faz aqui, cita algumas coisas aqui que estão interligadas, algumas virtudes que estão interligadas umas com as outras, e Pedro ressalta que elas já estão à nossa disposição, né? Aí isso nos faz lembrar do que Jesus falou, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então essas virtudes, elas não vão acontecer automaticamente em nossas vidas, porque Jesus já pagou o preço. Não, nós precisamos agora buscar, né? Buscar de coração, buscar se apropriar destas virtudes para torná-las cada vez mais verdadeiras em nossas vidas, né? Para que a gente tenha uma vida cristã abençoada à luz das promessas, né? E do contexto aqui desse próprio texto. Esta igreja naqueles dias estava passando por perseguição, né? Pedro também tinha o objetivo de consolá-los diante das perseguições que sofriam, e também o principal objetivo aqui, à luz desse texto, é levá-los ao conhecimento de Deus, né? Porque existia já heresias dentro da igreja, existiam algumas heresias, o gnosticismo, né? Era uma heresia que tentava canalizar, digamos assim, um relacionamento com Deus baseado só no conhecimento, né? Então isso daí era perigoso, principalmente por serem conhecimentos esotéricos, né? Esotéricos. Era um conhecimento verdadeiro que pudesse ser pautado nas escrituras sagradas, porque eles também não tinham ainda todos esses textos que nós temos hoje em dia do Novo Testamento, mas eles já tinham o texto do Velho Testamento, né? Que também se tornava útil para o conhecimento, né? Para o conhecimento verdadeiro de Deus. E Pedro fala aqui, né? Que Jesus, segundo o seu divino poder, nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, né? São duas coisas distintas. A gente vive, a piedade é aquela vida que se vive mais para os outros do que para si mesmo, né? É a compaixão, a lembrar do próximo, né? E como ele cita a palavra conhecimentos várias vezes aqui, essa primeira citação de conhecimento aqui, de que ele usa o termo pleno conhecimento, é um conhecimento, todos sabem, né, que ele tem duas faces, né, a face teórica e a face prática, né? Então eu tenho em mente que o conhecimento que ele se refere aqui no versículo 3 é o conhecimento de ser cheio do Espírito Santo, né? O pleno conhecimento, o conhecimento de habitar, de coabitar, né, com Deus, de coabitar com Deus, ser um só Espírito com Deus, morar debaixo do mesmo teto, né? Nós conhecemos melhor as pessoas que moram conosco, não é verdade, irmão Fabrício? Agora você pode falar um pouco mais sobre isso, não é verdade? Quando a gente mora debaixo do mesmo teto com alguém, então se torna muito favorável que a gente conheça a pessoa, né? E esse conhecimento aqui que ele fala, né, tem a ver com ser participante da natureza divina, né? Todos nós recebemos o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Então, nos tornamos participantes da natureza divina. Por quê? Porque recebemos o Espírito Santo, né? O Rei veio morar dentro de nós, né? Então é sobre isso que Pedro está falando, esse tipo de pleno conhecimento, é ser cheio do Espírito Santo, né? Então é lógico que nós conhecemos a Deus tanto quanto Ele está dentro de nós, tanto quanto Ele se revela a nós, mas à luz do contexto, Deus vai sempre nos dar o conhecimento suficiente, necessário, para que a gente caminhe esse caminho aqui que começa, né? Caminho de virtude, né? Que começa aqui com a fé.
né? A primeira virtude que ele cita aqui é a fé. Já no contexto anterior, ele cita aqui que está escrevendo a pessoas que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então isso vale para nós também. Cada um de nós temos fé, senão nós nem estaríamos aqui. Eu imagino assim, nós temos uma fé genuína, né? Importa, lógico, crescermos nessa fé. Já começando a falar sobre a virtude, né? As virtudes que está prescrita aqui. A fé é a capacidade de confiarmos em Deus. Não o vemos, temos um relacionamento com Ele, porque o Espírito dele habita dentro de nós, né? E esse conhecimento de Deus nesse relacionamento vai aumentando a partir do momento que a gente vê se cumprindo o que está escrito neste livro, ou seja, as palavras de Deus nas nossas vidas. E isso é conhecimento relacional, né? Conhecimento de relacionamento. Isso é experiência importante. Então, a fé é a capacidade de nós confiarmos em Deus e de crermos nas suas palavras, né? Que estão relatadas neste livro. Porque, tal como naqueles dias existiam as heresias, hoje em dia não é diferente, né? Então, nós somos às vezes bombardeados por muitas informações. É importante a gente ter um senso crítico e de procurar passar, né, pelo crivo da Bíblia o que nós ouvimos. Nós não podemos depositar a nossa fé, como diz aqui, né? É preciosa e valiosa. É muito valiosa. Nós não podemos depositar a nossa fé em qualquer coisa. Nós precisamos ter um senso crítico de avaliar o que nós ouvimos e procurar saber de Deus, né? Se é verdade, se procede, se funciona, né? Se funciona, né? Porque a palavra de Deus ela é funcional, né? Então, inclusive, Pedro fala para nós acrescentarmos a nossa fé a virtude aqui, né? A iniciativa, uma atitude, né? A nossa fé não pode ser somente teórica. Nós temos que procurar caminhar, né? Nessa caminhada de fé e aos poucos ir adquirindo experiência de relacionamento com Deus, de convivência com Deus, né? Eu creio que, particularmente, eu creio que cada um de nós já tivemos alguma experiência de fé, né? Você relatou o seu testemunho aqui de uma maneira breve, né? Então são testemunhos de fé, né? Mesmo quando a gente recebe uma coisa que a gente sabe que é temporal, que é passageiro, mas não deixa de ser verdade, porque a palavra de Deus também tem promessas temporais, né? A gente não pode esquecer disso. Inclusive Pedro fala aqui de promessas, né? Grandiosas e preciosas promessas. Obviamente que, à luz do contexto aqui, a promessa mais importante foi aquela que se cumpriu nos dias de Pentecoste, em Atos capítulo 2, quando nós nos tornamos participantes da natureza divina, né? Mas sabendo que, como Jesus disse, né, que esse Espírito que nós recebemos, o mundo não pode receber. Então há uma grande diferença, um grande abismo entre quem tem e quem não tem o Espírito Santo, né? E a gente fala assim, mas não tem nem como aquilatar o valor para nós, o que representa o Espírito Santo para nós. É tudo nas nossas vidas, né? É Deus morando em nós, né? Com todas as suas riquezas, com todas as suas virtudes espirituais à disposição para nós, que nos proporciona tudo o que necessitamos para uma vida de vitória, né? Uma vida de vitória, sim. Por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente às vezes sofra perdas, mas é uma vida de vitória. 1 João capítulo 5 fala de nós vencermos o mundo pela fé. Então a maior vitória do cristão, uma das maiores vitórias é vencer o mundo, porque vivemos dias difíceis, tem muitas pessoas abandonando o barco, outras estão naufragando na fé. Então, se você está firme, valorize, né? Valorize e confirme essa convicção de que você é um escolhido de Deus, que você foi realmente chamado por Deus e não pelo homem, né? À luz do contexto aqui que Pedro fala para nós tornarmos cada vez mais, consolidar, né, o nosso chamado, a nossa eleição, tá certo? Pedro nos orientou, né, apresentarmos a virtude. Então, não vamos ter uma fé teórica só, vamos ter uma fé de atitude, de ação, de tomar posicionamento, né? Acrescentar a virtude o conhecimento. Aí entra o conhecimento teórico. Por quê? Porque o conhecimento da verdade, lógico que a gente experimenta a verdade também a partir do momento que um texto da Bíblia se cumpre na minha, na sua vida.
aí a gente mais ainda fica convencido de que o que está escrito é verdade. Por quê? Porque se cumpriu, né? Então é esse tipo de conhecimento que Pedro nos incentiva a buscar da parte de Deus, né? Um conhecimento, e enquanto a gente não vê se cumprida alguma coisa, porque lógico, as promessas de Deus são tantas, né? As experiências de vidas que a Bíblia relata são tantas, que é lógico que nós talvez não vamos viver todas elas, né? Mas devemos procurar sim viver cada uma delas, né? E certamente se nós nos empenharmos em buscar isso, alguma coisa vai acontecer de diferente, que Deus vai ter esse prazer, vai ver, ó, meu servo, minha serva está buscando de coração, eu vou conceder essa experiência para ele, né? E certamente nós vamos colher experiências que vai autenticar que o conhecimento que nós temos recebido, né, através dos nossos ouvidos é verdadeiro, tá certo? Ele também fala aqui para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, né? Na versão Revista Corrigida usa a palavra temperança. Então eu, à luz do que eu estava meditando aqui, eu achei a palavra temperança mais adequada. Por quê? Porque mesmo no conhecer, a gente precisa ter temperança. Principalmente quando a gente vai falar de Deus, das nossas experiências que nós temos com Deus, para outra pessoa. Às vezes, a pessoa que está nos ouvindo não vai ter condições de assimilar aquela experiência. Então, a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio, né? Sabendo também que, na verdade, o conhecimento de Deus é uma coisa vasta, né? Dificilmente nós vamos conseguir conhecer Deus plenamente. Obviamente que, à luz do contexto que eu falei, se nós estamos cheios do Espírito Santo, temos tudo para conhecê-lo, né? Mas às vezes não estamos cheios do Espírito Santo, essa é a verdade, né? Então a gente tem que ter equilíbrio, aplicar um equilíbrio ao conhecimento, procurar confirmar aquilo que nós temos conhecido, procurar constatar se é verdadeiro e buscar de Deus, se for verdadeiro, vivermos em experiência particular com Deus, isso, tá certo? Ele também incentiva aqui a acrescentar, né, ao domínio próprio ou à temperança, a perseverança. De nada as outras coisas terão valor se nós não perseverarmos, né? Então essas outras virtudes que ele antecede aqui a perseverança, eu acredito até que elas devem nos levar à perseverança, tá certo? Que a cada dia que a gente vive crescendo na fé, experimentando, né, a prática da fé, da vida cristã, com isso o conhecimento e a temperança, automaticamente eu creio que isso vai nos levar a uma perseverança, tá certo? E é o que importa realmente, tá? Porque se nós não perseverarmos até o fim, de nada terá proveito quantos quilômetros nós andamos no caminho do Senhor, né? Ou quanto tempo nós passamos na igreja, se nós não perseverarmos até o fim. Então nós temos que perseverar até o fim, e essa é uma das motivações, uma das orientações que Pedro está dando aqui, né? Para que essa igreja, a quem ele está escrevendo aqui, possa suportar, né? Escapar, no caso, dos enganos dos heréticos, né? E também ter fôlego diante das perseguições, que eles eram perseguidos por sua fé em Cristo, né? Não adoravam a César, né? Adoravam só ao único Deus verdadeiro e invisível, né? Tá certo? Então Pedro ainda continua aqui, na verdade, apesar que dá a impressão que é um avanço de virtudes, né? Mas eu tive lendo os comentários bíblicos aqui, e eles estão dizendo aqui que não, que essas coisas devem ser simultâneas na nossa vida, tá? Não é uma questão de progresso espiritual para chegar aqui na última, porque a última virtude que ele cita aqui é o amor, né? A gente sabe que o amor não há nada mais importante que o amor, né? Mas os comentaristas teólogos aqui disseram que não é uma questão de um passo a passo para chegar. Essas coisas nós temos que procurar que elas sejam simultâneas em nossas vidas, né? Nós devemos acrescentar uma virtude à outra de maneira a vivê-las de maneira simultânea. É fácil? Não é fácil. Aliás, se você falar consigo mesmo aí na sua cadeira aí, irmão Ronaldo, eu não estou vivendo essas virtudes. Não se preocupe. Não sei se você é recém-chegado à fé ou não, né? Mas persevere.
Porque é a perseverança que vai fazer com que a gente colha os frutos, né? Nenhum semeador, né? nenhum cultivador de nada vai colher as coisas da noite para o dia, né? A gente semeia pela fé, com esperança de que havemos de colher, certo? E a gente tem que perseverar, tomar os devidos cuidados, cultivar, cuidar da terra, né? E aí sim vai chegar o tempo certo em que nós vamos colher os frutos. Então, se porventura eu acredito até que tem virtudes dessa, que tenho certeza que não estejam tão presentes na minha vida, mas eu não vou desistir por isso. Vou continuar procurando, né? E eu indico a você fazer a mesma coisa, né? Aliás, às vezes você tem virtudes que eu não tenho e vice-versa, mas não desista, persevere e no tempo certo Deus vai informar nas nossas vidas, né, essas virtudes. Ele também incentiva a acrescentar a piedade, a compaixão, né? Se nós não acrescentarmos a fraternidade, a piedade, a gente pode cair numa situação de viver de autocomiseração, ou seja, de autopiedade. O ser humano tem uma tendência de se achar vítima, de só ter piedade de si mesmo. Não sei, se eu estiver falando uma besteira, se você não vive isso, não aconteceu, graças a Deus por isso. Mas eu acredito que é uma tendência que nós temos como seres humanos. E essa piedade que ele está incentivando aqui, não é essa piedade só de si mesmo. É a gente ter sensibilidade de se compadecer das pessoas, né? Eu sei que o número de necessidades, não somente terrenas, né, como também espirituais, aumentam a cada dia. Está se cumprindo a Bíblia, né? A sede da palavra de Deus, muitas vezes não é a sede do desejo de ouvir as palavras de Deus, mas é a sede pela carência, né? Então é complicado isso daí, né? Então, eu creio que Pedro está querendo dizer para que a gente possa desenvolver ou cultivar a compaixão pelo próximo, né? E dentro do que está ao nosso alcance, compartilhar, dividir, suprir, nós devemos fazê-lo também, né? Para que a gente possa experimentar isso na prática e não somente na teoria, né? E tudo isso, a fraternidade, ela não tem a fraternidade, a caridade, né? A fraternidade, a caridade. Eu digo caridade quando assim, em se tratando de obras sociais humanas, né? Essa fraternidade, essa caridade que eu citei, sem amor não tem valor nenhum. Sem amor não tem valor nenhum. Quer dizer, pelo menos não tem valor para quem está fazendo. Pode até ter valor para quem está recebendo. Porque se alguém, né, como diz Paulo, né, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e desse aos pobres e não tivesse amor, nada seria, né? Então não é um dar propriamente dito que já autentica o amor, não é isso. O amor vai além disso. O amor é sofredor. Então nós temos que perguntar para nós mesmos até onde, ou se estamos dispostos a sofrer para pensar no próximo e compartilhar com o próximo, né? Então seria isso. Não vou me estender muito porque os irmãos conhecem e sabem como que é o amor, né? Mas o amor é sofredor. E a caridade, a fraternidade seria um relacionamento fraterno, né? De respeitar, de amar o próximo, né? Eu usei uma expressão que estudo até acabar o livro, do amor passivo, do amor nativo, né? É lógico que o amor na passiva por si só não vai resolver, mas o que eu quis dizer com isso? A Bíblia diz que o amor tudo suporta, não é isso? O amor tudo suporta. Quando você está suportando o seu relacionamento com alguém, porque é uma pessoa de difícil trato, você está amando a pessoa, porque você está suportando ela, tá certo? Então é um amor meio que na passiva, né? Você fica ali, tá, naquela situação de suportar, mas sem desistir dessa missão de conviver com pessoas, de se relacionar com ela. Mas é lógico que o amor pode avançar ao ponto de a gente fazer algo mais, né? Além de apenas suportar alguém que seja de difícil trato, né? Na verdade, eu acredito assim, na minha opinião, que dentro da igreja é muito difícil encontrar pessoas de difícil trato. Eu penso assim, irmão,
Ronaldo, mas eu me identifico mais com A do que com B. Se identificar é uma coisa, amar é outra. Tá certo? É lógico que nós temos a liberdade de convivermos mais de próximo com as pessoas com quem nós nos identificamos. Sim, isso é uma coisa natural do ser humano, né? Não acredito que Deus veja algum problema nisso, né? Mas nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus, né? Que há situações, principalmente quando nós nos relacionamos com as pessoas de fora, que nós temos que saudar aquele que não é nossos irmãos, né? Jesus falou: se vocês saudarem só os vossos irmãos, que recompensa que haverá nisso, né? Se vocês amarem só os que vos amam, que recompensa que terá, né? Então a gente sabe que no seio da igreja, graças a Deus, a gente gosta do amor dos irmãos, mesmo não tendo uma convivência assim intensa com ninguém. Às vezes não tem uma intimidade assim de informação, vamos dizer assim, né? Você não sabe o que acontece na vida da pessoa, mas você respeita ela, você aceita ela como é, segundo as impressões que aos seus olhos você tem dela, né? E isso faz parte do amor também, tá certo? A gente respeitar as pessoas, respeitar as escolhas delas, tá certo? Que nem sempre serão as nossas, seu estilo de vida, suas decisões. O que a gente espera é que todos decidam à luz da Bíblia, que todos escolham à luz da Bíblia. Não é que nós esperamos dos irmãos, né? Porque só o Espírito Santo para estar presente 24 horas na vida de cada um de nós, né? Então, mas que nós possamos avançar, né? E ter um amor mais ativo, mais ativo, que a gente possa sentir a dor dos outros, né? Estar atento, perceber as necessidades e orar, quando for o caso de orar, quando for o caso de socorrer, quando for o caso de prover, né? Esse é um dos motivos pelo qual nós vivemos em comunidade. Nós não temos tudo em comum, mas a nossa ajuda aqui mútua vai surtir efeito, vai suprir, né, necessidades, tá certo? Então é isso. E os principais dois objetivos que eu tenho aqui nessa mensagem por falar sobre essas virtudes é o seguinte: que eu creio que nenhum de nós está nessa condição aqui que Pedro falou, de inoperante improdutivo. Eu não me considero uma pessoa totalmente improdutiva. Eu não me considero uma pessoa totalmente inoperante. E é assim que eu vejo os irmãos. Não considero ninguém aqui totalmente improdutivo. Não considero ninguém aqui totalmente inoperante. Embora eu não convivo cotidianamente com os irmãos, mas pela fé eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você tem sim, o Espírito Santo tem produzido na sua vida. E que você tem procurado também ser boa terra. Amém? Então, eu deixo isso para que a gente nunca chegue a esse ponto, irmãos, de sermos improdutíveis. Tá? Nós precisamos ser produtivos. Nós precisamos nos vincular com alguma atividade. Eu não digo só atividade espiritual e de igreja. Tem atividades lá fora também que nos faz produtivos também. Às vezes você lá no seu trabalho, você tem sido observado, com certeza. Você tem sido observado. Lá na sua escola, você tem sido observado. Certo? Então é importante considerar isso daí. Então, não vamos jamais cair nesse estado de improdutividade. Outra coisa, não vamos deixar que a gente chegue a uma condição espiritual que a gente só perceba as coisas que estão perto, né? Porque ele fala aqui, olha, né? Você não pode, se você é cego, não, se você é cego não, se a pessoa é cega, cego não é míope, é cego não vê nada, né? Então, eu acredito que ele está querendo dizer aqui da cegueira espiritual, né? Então não vamos jamais deixar nos dominar com cegueira espiritual, né? De nós só percebermos a nossa própria vida, só percebermos aqui o nosso mundinho. Não vamos chegar a esse ponto, tá certo? E outra coisa, deixa eu ver aqui, nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Porque ele está falando aqui, concluindo, que essas pessoas em quem não há essas virtudes, né, que estão desprovidas, digamos assim, de todas essas virtudes que ele citou aqui, essas pessoas são improdutivas, se tornam, espiritualmente falando,
cegas, né? E ainda por cima acaba caindo no pior, se esquecem da purificação dos seus pecados. Sabe o que é isso? É como se esquecer que Jesus morreu por nós na cruz. Então nós estamos longe dessa realidade, graças a Deus. Eu creio que estamos longe. Eu creio assim, né? Então o incentivo da minha mensagem é que a gente possa prosseguir e nunca jamais chegar nessa condição, né, de improdutividade, inoperância, cegueira espiritual e amnésia, né, do que é mais importante, que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós temos que abraçar isso com todas as nossas forças, né? Sabermos que somos justificados pela fé, que Pedro, inclusive, ele cita aqui a justiça de Deus, né? Aqui, ó. Aqueles que mediante a justiça do nosso Deus, então não é a minha justiça, nem a sua justiça, é a justiça daquele que entregou o seu cordeiro para morrer por nós na cruz do Calvário. O cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Todos os demais sacrifícios foram banidos. Sacrifícios, eu digo, sacrifícios que têm por objetivo trazer expiação de pecados. Esses demais sacrifícios que eram feitos antigamente foram todos banidos, caíram no desuso, né? Obsoletos se tornaram esses sacrifícios, porque Jesus ofereceu um único, perfeito e eterno sacrifício em nosso favor. E é esta justiça que nós temos tido, certo? A justiça que não é pelas nossas obras que nós vamos conquistar, né? Mas é porque Deus já fez essa justiça, já tornou realidade à nossa disposição essa justiça. Precisamos não somente crer, permanecer na fé e crescer na fé, né? Através dessas virtudes, né? Acrescentando uma coisa a outra, para que nunca jamais nós nos desviemos, porque nós temos sobre nós a responsabilidade de tornar cada vez mais consolidado o nosso chamado e a nossa eleição, né? Você crê que você é o escolhido de Deus? Faz bem, mas consolide esse chamado, essa fé que você tem, que você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Consolide a cada dia, porque embora nós já entramos no reino, né? Pedro está falando aqui do reino futuro, né? Um reino pleno de Deus que vai se manifestar ainda, tá certo? Ele está falando que se nós vivermos essas coisas, nós já temos o passaporte, né, pago para entrarmos, né, nesse reino eterno, né, como ele está dizendo aqui no versículo 11. Mas o reino de Deus já é uma realidade na vida das pessoas que receberam o Espírito Santo. Amém? Então nós temos tudo à nossa disposição, temos toda a suficiência espiritual para vivermos esta palavra, certo? E eu deixo esse incentivo